Meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, da sua audiência, de todas as manhãs juntinhos, eu e você e eu, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno Uma Vez do Povo, tá bom? Aqui vocês vão ficar muito antenados com as manchetes que vão acontecer, que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo, tá bom? E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno Uma Vez do Povo. Vigilância Sanitária vai realizar ações para garantir segurança alimentar de foliões. Terminal rodoviário ganhará reforço de ônibus para o período de folia. Tentativa de assalto em rodovia federal termina com 2 mortos e 1 ferido em Rio Largo. E hoje no programa nós vamos receber também o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o Washington Luiz Damasceno, que irá falar sobre o judiciário alagoano. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno Uma Vez do Povo está no ar. Pois é, está começando mais uma edição do Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, da sua parceria, não é? E nós vamos ficar juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento virão manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua parceria e muito obrigado por nos deixar sempre entrar em sua casa todas as manhãs, você nos abraçando, levando as informações para vocês todos os dias, tá bom? Muito obrigado mesmo. E olha, sem perder tempo, vamos direto à notícia. A Polícia Civil de Alagoas concluiu o inquérito que investigava o desaparecimento do adolescente Davi da Silva, vocês lembram? E já o arremeteu, inclusive, à Justiça. De acordo com a polícia, existem provas testemunhais e técnicas que indicam que o adolescente foi sequestrado pela guarnição da Rádio Patrulha, torturado e, infelizmente, depois assassinado, tendo o corpo ocultado em algum local ainda desconhecido. Nós temos a imagem do Davi naquele cartaz e a mãe, a dona Maria José, não é, que, por ironia do destino, gente, infelizmente, parece uma coisa, ela acabou 2 meses após uma entrevista dada na imprensa, e aqui também ela concedeu entrevista na época aqui ao repórter Douglas Lopes. Ela que vende temperos no mercado da produção, acabou numa troca de tiros entre uma pessoa que matou a outra, acabou tendo uma bala alojada na cabeça, ficou internada, mas graças a Deus já está fora de perigo, já está em casa, está bem, se recuperando tranquilamente. Mas a dor que vai segui-la para sempre, quando ela teve essa notícia, ela tinha esperanças de encontrar o Davi ainda com vida, mas infelizmente isso não terá mais condições. Uma pena, não é? Isso tudo aconteceu ainda desconhecido desde o dia 25 de agosto de 2014, foi quando desapareceu o jovem Davi. Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, Vitor Rafael Martins da Silva e Nayara Silva de Andrade, esses foram os policiais que foram indiciados pelos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Uma pena, né? Terrível, uma pena. E olha, o corpo do adolescente José Fernando da Silva, de 14 anos, que estava sumido desde a manhã do dia 11 de fevereiro, foi encontrado na noite de ontem em um canavial na cidade de São Miguel dos Campos. O corpo foi encontrado com vários golpes de arma branca, gente. Olha só a criança, né? Enfim, segundo informações da família do garoto, ele e o irmão menor estavam vendendo melancia na frente do estádio Ferreirão, né, quando um homem de moto chegou para comprar o produto e acabou levando um dos meninos para buscar o dinheiro em uma casa que, segundo informações, ficaria no loteamento Hélio Jatobá. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de São Miguel dos Campos e o garoto quase que estava degolado. As cenas são terríveis, no pescoço com várias perfurações de arma branca. Não sei realmente qual é a intenção de um maluco, um monstro, fazer isso com a criança, que estava vendendo lá a sua melanciazinha para levar dinheiro para casa. Uma pena, enfim. E, gente, olha, a Polícia Civil prendeu ontem, aqui está escrito Washington, mas não sei se é Washington Pereira de Lima, de 28 anos, conhecido como Titon.
né? Mas deve ser o Ortigon, né, como Titon. Ele é acusado de liderar, inclusive, um grupo que realiza arrombamentos de automóveis em supermercados em Maceió. Além de roubos a bancos, olha a figurinha aí, ó. Olha o Titon aí. Além de roubos a bancos e a cargas, a polícia chegou até ele após o arrombamento de um carro num supermercado na Gruta de Lourdes. A polícia solicita, inclusive, que as vítimas de arrombamentos compareçam à base do DEIC para serem ouvidas. Essa figurinha estava acostumada a entrar no estacionamento dos supermercados e quando você ia fazer compras, quando voltava, você tinha uma surpresa. Ou ele roubava o seu pneu step, ou roubava o que você deixava dentro do carro. Enfim, era ele que comandava uma quadrilhinha aí, que ainda continua, alguns ainda soltos, aprontando dentro dos estabelecimentos comerciais, né, de grandes supermercados aqui, não é? Enfim, mas dessa vez agora a polícia acabou prendendo e eu espero que ele fique atrás das grades. E você que já foi vítima, procure aí a sede da DEIC, para que possa passar mais informações e, a partir disso, muito mais subsídios sejam colocados para a polícia e, com isso, ele fique mais tempo atrás das grades, tá bom? Muito bem. E olha, a Vigilância Sanitária Estadual vai realizar durante o Carnaval ações educativas de fiscalização para garantir a qualidade do alimento consumido nas ruas. A gente tem tanta coisa gostosa na rua, mas será que a gente presta atenção na higiene, como ele veio, como ele está acondicionado? Pois é, essa ação também deverá coibir a venda de bebidas alcoólicas para menores. E a gente vê muita gente ainda vendendo para crianças, né, bebidas. Meline Lopes foi até lá, a matéria dela que você acompanha comigo aqui agora. Vamos ver. Estamos chegando no Carnaval, momento de redobrar também a atenção em relação aos alimentos e bebidas ingeridos nesta época do ano. Eu tenho aqui ao meu lado Paulo Bezerra, ele que é diretor da Vigilância Sanitária Estadual. Doutor Paulo, várias ações estão sendo realizadas pela Vigilância neste Carnaval também. Não só no Carnaval, durante toda a época do ano, mas nesse Carnaval vocês estão com um foco principal nos municípios do interior, é isso? Não, exato, porque a gente focou aqueles municípios de maior afluência de turistas nessa época, né? E essa época de carnaval, o pessoal às vezes toma um pouco assim da bebida alcoólica, se entusiasma e às vezes afrouxa a atenção em relação aos alimentos e às bebidas de uma maneira geral. Então, é preciso chamar muita atenção que os pais tenham, sobretudo com as crianças e com as pessoas mais velhas, que são os mais vulneráveis. O sistema imunológico não está completado e, no caso do velho, está enfraquecido. Determinadas pessoas. Então, a gente precisa chamar atenção, sobretudo, para a água, porque existem as doenças que são veiculadas pela água. Então, é evitar tomar uma água que você não sabe a procedência, sobretudo assim em determinadas barracas, determinado interior. Então, prefira tomar água mineral, a água mineral da garrafinha ou do copo, e ter o cuidado também, porque às vezes ela não está bem gelada e você, inadvertidamente, no copo em que você derrama a água da garrafa, aí você tira de dentro do isopor aquele gelo em escama que está em contato com a lata ou com o vidro, que geralmente não foi lavado para colocar ali. Primeiro, porque aquela água do gelo em escama, ela não é uma água potável. Segundo, porque ela também deve estar contaminada com o próprio material do isopor e com o material que ela estava tirando a temperatura. Então, você bota dentro do copo da água que era boa e essa água já não é mais uma água saudável. Aí você dá à criança, aí você pode ter um problema de diarreia. A outra atenção que nós estamos chamando muito do turista que está na praia é que a bebida que ele quiser tomar, ele tome a bebida que ele veja que ela está dentro da garrafa com o rótulo dizendo que bebida é. E não aquela que está dentro das garrafas PET, que ele diz, não, isso aqui é uma cachaça, isso aqui é um gin, isso aqui é uísque. Você não sabe, primeiro, se é uísque mesmo ou que uísque é, porque ele botou dentro de uma garrafa PET, você já não identifica. E isso eu chamo muita atenção, porque às vezes as pessoas se intoxicam e você não sabe nem dizer ao médico o que foi que causou aquela intoxicação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver e observar muito. Então, eu chamo a atenção o seguinte: você quer saber se o barraqueiro, se o produto dele é um produto bom, você tem um indicativo. É você olhar a aparência do cidadão que está prestando o serviço. Ver se ele está com EPI completa, se ele está com o jaleco, se o jaleco está limpo, se ele está com a touca,
Se ele está com a máscarazinha, dependendo do alimento que ele está manuseando, se ele está com aquela luvinha, que não precisa ser de borracha, aquela luvinha de plástico, se a pessoa que está manuseando o alimento é a mesma pessoa que está manuseando o dinheiro, recebendo o dinheiro. Quer dizer, então são observações. Se observou, se o cara, se ele tem cuidado com ele mesmo, provavelmente ele vai ter cuidado com os alimentos. Se ele é um cara desleixado, ele está todo barbado, está o cabelo assanhado, assim, sem uma touca, cheio de berloque, cheio de pulseira, de anéis e tal. Tudo isso são práticas condenáveis para quem está manipulando o alimento. Então, outra coisa que você tem que fazer é o seguinte: todo mundo gosta de acarajé, ou a maioria das pessoas. Olha aquele tacho. O óleo tem que estar translúcido, ele tem que estar amarelado, porque tem aquele óleo que está enegrecido. Aquilo ali já não é mais óleo, aquilo ali pode ser outra substância qualquer. Então, quando ele estiver subindo aquela fumacinha, é porque ele já não presta mais para nada. Então, ali são produzidas substâncias que, se ingeridas, agregada ao acarajé, são substâncias cancerígenas. E o problema do camarão, o camarão é um alimento que ele deteriora com uma determinada facilidade, mais do que outros alimentos. Então, o que é que acontece? O cara coloca aquele camarão dentro de um saquinho plástico e amarra o saquinho plástico e bota no balaio e sai vendendo ao pessoal. E a incidência do sol nessa época é muito grande. E ali aquele camarão fermenta ali dentro, entendeu? E há uma proliferação de bactérias muito intensa ali. O certo seria aquele saquinho que ele já vem com os furozinhos, que ele já vem em furozinho de fábrica, porque aí há a troca de ar e não há esse perigo de uma fermentação muito rápida. Então, tudo isso são cuidados que nós devemos ter, sobretudo com as crianças. E eu chamo a atenção das mães no seguinte: quando você entra num banheiro público, entendeu? Você mesmo abre a maçaneta da porta, não deixa a criança pegar na maçaneta da porta. Vá lá, vê se o banheiro é higiênico, porque muitas vezes, quando você senta a criança na bacia sanitária, a criança se contamina, porque o banheiro está muito sujo. Então, você tem que ver o seguinte: e quando sair do sanitário, entendeu? Você lava as mãos, e eu recomendo que, se puder levar aquele frasquinho com álcool gel, é bem interessante, porque grande parte das crianças tem a mania de tudo que ele pega, ele bota na boca, sobretudo a criança de menor idade. Então, se as mãos não estiverem sempre limpas, ele está se contaminando constantemente e, às vezes, isso traz consequências drásticas. Tá ok, muito obrigada pelas informações. O trabalho segue, o trabalho continua, se intensifica durante esse período de carnaval para proteger a população contra estes alimentos que possam causar algum dano, como o Paulo falou anteriormente, principalmente a crianças e idosos que são mais debilitados. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, Meline, parabéns pela matéria e parabéns aí também pelas explicações do Dr. Paulo Bezerra, não é? E são interessantíssimos, são coisas que a gente não presta atenção. São dicas simples e do cotidiano que o Dr. Paulo disse ali, né, da vigilância sanitária, que eles vão tentar coibir que os vigilantes causem isso, né? Mas, enfim, primeira coisa é você quem deve dizer não, porque a sua saúde será afetada. Então, o camarãozinho que está na praia. Não estou dizendo que você não compre, não, do rapaz, não, mas procure saber a origem, como é, porque de repente você, nada, que besteira, é porque não mata e engorda, não tem aquela história? Não mata e engorda. Aí quando fica doente, meu Deus, tá vendo, não devia ter comido, antes de que aquele negócio, enfim. Então tem que ter muito cuidado com todo e qualquer tipo de alimento e prestar atenção. Se você tem, por exemplo, 3, 4 acarajés, 3, 4 vendedores vendendo. Você observa que um é mais asseado, mais limpo, mais organizado com a touquinha, com a luva. Você percebe que ele não pega no dinheiro, depois pega no produto. Você vai observando, você passa, você vai querer pegar o produto, você está com vontade de comer? Tudo bem. Dá uma olhadinha, como quem não quer nada, fica próximo e tal. Quer alguma coisa? Não, estou só aguardando aqui. E dá uma olhadinha, vai vendo como é que ele faz com os outros. Se você sentir que não tem muita segurança, o cara está cheio de coisa, cheio de corrente, cheio de coisa, pegando com a mão, aquela coisa suja, você está jovem, beleza, não, obrigado, aí vai embora, cai fora. Ou vai para aquele outro que você achar que está mais asseado, né? Mais limpinho, mais tranquilo, você acha que tem menos riscos, tá bom? É muita preocupação e para você não ter nenhum problema no carnaval, possa brincar os 4 dias com toda a tranquilidade e com a saúde também, que é importante, né? Muito bem. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Dr. Washington Luiz, daqui a pouquinho está chegando e vai falar com a gente, porque daqui a pouco, inclusive, ele já faz esse acordo com o governador Renan Filho,
e a corporação, né, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em relação ao acordo que aconteceu ontem. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho aqui ao vivo no Fenômeno na Vez do Povo. Não sai daí, rapidinho, eu volto já. Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da 4ª fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199. Eu disse R$ 199. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa.
O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, só tem motivos para comemorar e agradecer a você. Já são mais de 3 milhões de clientes e é hora de agradecer a toda a confiança depositada nesses 21 anos de uma história cheia de trabalho e credibilidade. 210 unidades de atendimento e 13.500 colaboradores diretos, sempre prontos para lhe atender. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnold de Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência de todos vocês, de todas as manhãs. E vocês podem participar junto conosco, como eu digo sempre, não é? No 3377-9097, o telefone está aqui na telinha para você ligar. O telefone do povo, participe, informe a gente o que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade, né? Está havendo algum problema, alguma situação agora, ligue, entra ao vivo com a gente aqui, participe, tá bom? Como eu digo sempre, afinal de contas, esse programa é feito para vocês, por vocês e com vocês, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, ao tomar posse como desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o Dr. Washington Luiz Damasceno Freitas afirmou buscar o fortalecimento do Poder Judiciário, principalmente através do constante aprimoramento da prestação jurisdicional. Para saber como tem sido esse primeiro mês de gestão e quais os planos para o Judiciário alagoano para o próximo biênio 2015-2016, estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Washington Luiz Damasceno Freitas, que vai conversar com a gente. Presidente, primeiro, um bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui para a gente debater e conversar sobre os objetivos, né, dessa nova missão, mais uma missão, não é? É verdade. Mas o senhor, com muita competência, tenho certeza, vai tirar de letra. Presidente, qual meta deve ser seguida, então, pela sua gestão para o próximo biênio? Primeiro, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores da TV Mar, ao amigo Wilson e a todos que nos assistem nesse instante. Nós assumimos a presidência do tribunal no dia 6 de janeiro deste ano e de imediato procuramos empreender algumas ações, naturalmente, para atender aos nossos jurisdicionados. O jurisdicionado é aquele que procura o Poder Judiciário. E uma das metas nossas é fazer com que o Poder Judiciário se aproxime mais da sociedade. Excelente. Existe um distanciamento muito grande, isso é um fato histórico. O magistrado sempre se comportou, eu tenho que julgar, eu tenho que estar isento, eu tenho que estar distante. As coisas evoluíram, né? As questões temporais de hoje não são as questões temporais de anos e anos atrás. Então, nós temos que procurar nos aproximar da sociedade. E nós temos em mente e elaboramos, inclusive durante o período de transição, algumas propostas que eu acredito que vão nos aproximar da sociedade. As contendas, normalmente, elas se eternizam, demoram muito e as pessoas que procuram o Poder Judiciário reclamam disso. Para que você tenha uma ideia, Wilson, houve uma pesquisa há tempos atrás, feita pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, e perguntavam às pessoas inúmeras formulações. E uma delas é o seguinte: se você fosse comparar o Poder Judiciário com um animal, que animal seria? Então, para espanto nosso, eles escolheram 2 animais. Um foi o leão
e outro foi o cágado. Então, na percepção das pessoas, o Poder Judiciário é um poder forte, o leão, é o rei da selva, mas é muito lento. Porém, lento. É o cágado, é o jabuti que anda vagarosamente. Então, o que é que nós temos que fazer? É desenvolver atividades para que esse leão fique cada vez mais firme, né? Revigorado, e que esse cágado saia do seu marasmo e passe a andar um coelho, né? com brevidade, pelo menos um coelho, né? Um carneiro ou coisa que o valha. Rápido, né? Pois bem, então, dentro desta linha, nós pretendemos empreender ações voltadas, por exemplo, para a conciliação. E vocês não têm ideia da quantidade de processos que tem muito parecidos ou repetidos no âmbito judiciário. Ações que são, por exemplo, distribuídas pelo poder público, ação de execução, de cobrança de tributos, quase sempre a mesma coisa, ações repetitivas, que são assim que nós nominamos, ações que são distribuídas contra as empresas de telefonia, contra as empresas bancárias. Então, o que é que nós pretendemos fazer? Dar uma ênfase muito grande a essa questão da conciliação. Ótimo. Porque quando isso acontece, nós podemos, em um só instante, em um só momento, resolver inúmeras contendas, porque são repetidas, como eu disse, e nós pretendemos dar ênfase a isso. Pretendemos também implementar, e já estamos tomando medidas para isso, um núcleo de apoio às varas e comarcas que estão assoberbadas de processo. É verdade. Nós estamos montando uma estrutura com assessores qualificados, com a participação de juízes. Então, nós temos os dados, porque, graças a Deus, o Poder Judiciário de Alagoas, e são pouquíssimos no Brasil, nós estamos com todas as varas informatizadas, os processos são virtualizados. Então, nós temos o levantamento e aqui nós verificamos quais são as comarcas e as varas que estão com excesso de processo. Então, vamos deslocar essas equipes para lá, ou às vezes não precisa nem deslocar, porque o trabalho de forma virtual pode ser feito lá dentro do tribunal, e dar um socorro, uma ajuda para essas varas e comarcas, e naturalmente com isso beneficiar o jurisdicionado, aquele que procura o nosso poder. E queremos também implementar a realização de mutirões. Mutirões na esfera judiciária, não só realizando e desvendando processos que tramitam há um certo tempo, processos que possam ter uma celeridade maior, mas também levando cidadania para a população. Nós queremos fazer uma coisa integrada para nós fazermos um mutirão, exemplo, o município de Roteiro nos pediu e estamos conversando para fazer lá um mutirão. Então, esse programa é um programa voltado para a cidadania também. Nós vamos para lá, levamos os magistrados, os membros do Ministério Público, os defensores, ao tempo que vamos resolver contendas por lá, naquela mesma ocasião, aí vai ter uma equipe resolvendo o problema de título de eleitor, de certidão de nascimento, de CPF, ótimo. Enfim, de serviço de cidadania. E para isso, inclusive, já conversamos até com o governador Renan Filho e ele propõe colocar o Estado integrado com o Poder Judiciário, porque, na verdade, o Estado é um só, é uno, né? São os três poderes, para que possamos formatar um programa e soluções para a sociedade. Mas isso é maravilhoso. Eu fico assim maravilhado e agradeço também aos telespectadores que estão nos ligando, inclusive, dando os parabéns por essa iniciativa, doutor presidente. E isso é importante. O senhor tocou num assunto que é fundamental, que aí o senhor já começa realmente abrindo clareiras em relação a trazer, não é? Trazer para perto, né, a população. Essa interação do judiciário, né, que durante muito tempo, como o senhor mesmo citou, ficou um pouco distante, aquela coisa de ter a isenção, digamos assim, não foi com a intenção talvez de superioridade, mas de isenção. Mas aí o senhor fala muito bem, e isso é fantástico, eu lhe conheço, sei que o senhor é realmente bastante atualizado, moderno, para frente, e vai trazer o judiciário para essa interação. Isso é fantástico. Tanto é que nós estamos recebendo várias ligações de pessoas dando parabéns, que isso é ótimo e que muda. Aí agora deram os nomes do Coelho, do The Flash, enfim, não é? Para que consiga fazer. Como é que o senhor avalia hoje, presidente, a situação do judiciário atualmente? O senhor falou na questão das comarcas, a gente percebe que tem juízes aí que estão vivendo situações terríveis, tomando conta de 2, 3 comarcas, com cada uma 1.200, 500 processos. E isso é humanamente impossível que ele consiga atender a demanda, além de colocar até em risco a sua própria saúde. É isso mesmo? É verdade. Nós temos carência
aqui no âmbito do estado de Alagoas, por exemplo, nesse momento, nós necessitamos de em torno de 30 juízes. Os juízes vão se aposentando, alguns outros submetem a concursos que acham que é mais interessante deixar a magistratura e seguir outra carreira, porque o que acontece é o seguinte, existe algumas carreiras em que você tem a remuneração idêntica ao magistrado, mas que pode, por exemplo, advogar. Então, aquele titular, aquele que está à frente de uma comarca e que é um rapaz preparado, submete-se a um concurso e deixa a vida de magistrado, deixa a magistratura. Nos últimos tempos isso tem acontecido em Alagoas. Então, nós temos uma carência, neste momento, de em torno de 30 vagas para juiz. E estamos já desenvolvendo ações para que o concurso possa acontecer ainda este ano. Nós estamos em contato com uma fundação e os últimos preparativos estão sendo feitos. A comissão designada para cuidar do concurso para magistrado do Tribunal de Justiça tem à frente o desembargador Tutimés Airan. Ainda ontem, conversei com Sua Excelência. Nós estamos ultimando os contatos, parece-me que é a Fundação Getúlio Vargas, e isso acontecendo, vamos firmar o contrato e a Fundação vai tomar as medidas em conjunto com a comissão para a publicação do edital e, naturalmente, a realização do certame. E vamos também realizar concurso, é nosso desejo, para servidor de primeiro grau. Era isso, era essa pergunta. Nós estamos com os telefones congestionados. Mais uma vez eu quero agradecer a nossa audiência. Várias pessoas perguntando. Primeiro, felizes com a notícia de que vai haver o concurso para magistrados, né? Magistrados, juízes de direito e também os servidores de primeiro grau. É isso que estão ligando, inclusive, perguntando se será junto. É verdade, Wilson. Além de vagas, como eu já disse, inúmeras, para a magistratura, nós temos um número muito grande de vagas a serem preenchidas a nível de primeiro grau. Nós designamos uma comissão, ela tem à frente o doutor Roldão Neto, é um juiz muito capacitado, muito equilibrado e muito proativo, e ele comanda uma comissão que também está desenvolvendo trabalhos e que em breve nós estaremos a publicar o edital, naturalmente também depois da escolha da fundação que vai estar à frente do concurso, para que as pessoas possam se inscrever e submeter ao concurso. Nós temos um cuidado muito grande, não é o presidente Washington Luiz, é o Poder Judiciário em geral, de só firmarmos contrato com fundações, com empresas que têm um reconhecimento nacional. Claro, ótimo. Então, a cautela deve acontecer. Eu digo sempre que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Verdade. Então, nós recomendamos à comissão, e eles têm seguido essa recomendação, para que a fundação que cuide do concurso seja uma fundação isenta e com renome nacional. Isso vai acontecer, então eu posso dizer aos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, que com certeza nós faremos concurso tanto para a magistratura como para servidor de primeiro grau no âmbito do Poder Judiciário de Alagoas. Muita gente ligando, querendo saber algumas datas previstas, porque tem toda a parte burocrática, né, toda essa, enfim. Ainda este ano, aos meados... Eu acredito que sim. Veja bem, quando nós formatamos um projeto a nível de concurso, existe às vezes alguns percalços. Nós temos que ter sempre cautela, porque, por exemplo, aí você abre as inscrições. A inscrição é deferida ou indeferida. Claro. E às vezes acontece que alguém que tem o seu pedido indeferido, aí entra com recurso administrativo. Alguns até chegam a judicializar, isso demora um pouco. A nossa ideia, por exemplo, e eu estou seguindo as informações que me foram dadas pelo doutor Tutimés, a exemplo do concurso de magistrado, ele acha que as provas podem acontecer até o final deste ano, no segundo semestre. E talvez o de servidores demore um pouquinho mais, mas é nossa ideia, é nosso desejo de que aconteçam também as provas até o final deste ano, tanto para magistrado como para servidor.
Muito bem, presidente. Está explicado, então, para os telespectadores que estavam nos ligando aí. E muita gente dando os parabéns mais uma vez. Eu estou repassando e continuo dizendo que eu nunca falo o nome das pessoas. Tem alguns colegas também te dando os parabéns, estão assistindo. Mas eu não cito o nome, porque se eu citar o nome de um, eu tenho que citar o nome de todos, fica aquela confusão. Então, eu prefiro ser macro, tá bom? Mas obrigado. Então, repassando, então, todo o carinho de vocês para o nosso presidente do Tribunal de Justiça. Olha, hoje, presidente, o governador Renan Filho deverá assinar um acordo com os militares. O senhor, inclusive, está no horário, inclusive, né? Isso vai acontecer agora entre 10h30, 11 horas mais ou menos, enfim, creio que seja isso. 11h30. 11h30, não é isso? O senhor participou das negociações, inclusive, que aconteceram ontem. Por que o Tribunal de Justiça está participando desse processo à frente? É importante ter essa integração? Olha, nós temos tido uma relação institucional muito boa com todos os poderes. A Constituição Federal preconiza que os poderes são independentes, mas devem agir de forma harmônica. Harmonicamente, é assim que diz o texto da Lei Maior. Parabéns. Então, isso tem acontecido. Eu tenho tido contatos, conversas com o governador Renan Filho, como tenho conversado com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Dantas. Tenho conversado, assim, muito também com o querido amigo, que é presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Otávio Lessa. Daqui a pouco vou me encontrar com ele. Tenho conversado também com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Sérgio Jucá. Ainda ontem tive conversa com Sua Excelência. Então, as coisas têm acontecido nesse formato, de harmonia, de independência, mas de harmonia. Pois bem, então, o que é que acontece especificamente nessa questão dos militares? No final do ano passado, ainda no governo do Teotônio Vilela, o Ministério Público Estadual, através dos seus integrantes, propuseram ação civil pública no âmbito da comarca aqui da capital. E o que é que dizia esta ação civil pública? Que o governo do estado de Alagoas não estava a cumprir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, existe um limite previsto nesta lei para os gastos de todos os poderes. Exatamente. E o Poder Executivo Estadual, especificamente, estava extrapolando um limite que é denominado o limite prudencial. Então, por conta disso, essa ação foi intentada. E o que é que pediu o Ministério Público? De que a Justiça determinasse de que o Executivo, o Governo do Estado, não excedesse, não extrapolasse aquele limite. E em sede de plantão, esta matéria, porque em final de ano existe o recesso, né? Os juízes, durante 10 dias, entram em paralisação, em razão do recesso, aí fica o plantão. Aí este processo foi distribuído para a doutora Olívia. E ela concedeu uma liminar, acolhendo, acatando o pedido do Ministério Público, e o que é que ela fez? Determinou que o governador de então, Teotônio Vilela, e o futuro governador que já estava eleito, Renan Filho, tomassem e adotassem as medidas necessárias para que aquele limite não fosse excedido. Isso é fato. Esta decisão está em vigor. Com o retorno das atividades de todos os magistrados, esse processo foi encaminhado para a doutora Esther Manso, que é a titular da vara da Fazenda Pública. Pois bem, ela tem dado o seguimento normal ao processo. Neste momento agora, porque tem uma previsão de que um aumento que foi concedido no governo anterior de Teotônio Vilela fosse aplicado agora em janeiro, parece-me que um percentual de 6%, e em abril mais 17%. O governo do Estado procura o Ministério Público e diz, olha, não tenho como pagar nesse instante esse percentual, porque a situação financeira não é boa, é um contexto, inclusive, a nível nacional, essa coisa toda. Pois bem, e o Ministério Público, com a cautela, com a prudência e com a responsabilidade que tem, diz, olha, veja bem, mas para isso temos que levar em consideração o direito desses servidores, dos militares, porque isso já foi objeto de lei aprovada, enfim, uma situação consolidada. Aí o governador, também assim, com muito cuidado, constituiu uma comissão que tem à frente, eu não sei se ele está à frente, mas encabeça a coisa, o doutor Christian, um belo rapaz, ele é o secretário da Gestão Pública. Então, esta comissão, o que é que fez? Se reuniu com os militares. Não podia se reunir com 5, 6 mil militares, com os representantes. E são várias entidades, Wilson. A Associação dos Cabos e Soldados, dos oficiais, enfim,
dos subtenentes, dos São 4, sargentos 5, e tal. do Corpo de E ainda Bombeiros. tem dos bombeiros, a representação do Corpo de Bombeiros. Pois bem, depois de inúmeras reuniões, eles chegaram a um entendimento no sentido de se aplicar este aumento de janeiro de 6% e o de abril dele ser diluído em alguns meses. Feito isso, feito este entendimento, o que é que compete ao governo do Estado, em conjunto com o Ministério Público? Elaborar um documento para ser apreciado pelo Poder Judiciário, pela doutora Esther Manso, que é titular da Vara da Fazenda Pública, e a doutora magistrada, em observando que as exigências da lei foram atendidas, ela homologa aquele acordo. É um acordo extrajudicial. Pois bem, depois que este documento foi formatado, e eu venho acompanhando de perto essa situação, houve uma certa reação da tropa. Olha, veja bem, os nossos dirigentes de entidades de classe fizeram isso, mas não nos ouviram e não está bem interessante. E houve aquele movimento aí. Houve uma reunião ontem, já no final da tarde, englobando não só os dirigentes, mas os militares. E a informação que eu tenho é que, por maioria, né, eles terminaram em aceitando. Então, o que é que deve acontecer hoje? É a reunião com a nossa participação, com a participação do Ministério Público, com a participação da magistrada, para que possamos receber esse pedido de entendimento, para que o Poder Judiciário possa homologar. E a nossa participação, nosso acompanhamento, é no sentido de demonstrar que o Poder Judiciário tem intenção, tem interesse de validar um ato que atende às exigências da lei. É isso que deve acontecer e porque o governador também quer tranquilizar a sociedade para que todos fiquem cientes de que o carnaval deve acontecer dentro da ordem, da harmonia e com a participação da briosa Polícia Militar, que é fundamental para a tranquilidade. É isso que deve acontecer daqui a pouco e o nosso gesto vai ser esse, de apoiar a sociedade, de apoiar os militares, mas de homologar, de sacramentar este entendimento, porque eu acho que é de bem para todos. E é bom que se diga que este ato é de competência da magistrada, com quem nós estamos tendo contato, e que, naturalmente, em cumprindo o seu mistério, vai estar de acordo e homologar, porque é um acordo entre as partes interessadas e envolvidas. Que bom que se chegou nesse denominador comum, não é? Porque houve, inclusive, uma inquietação ontem muito grande, né? E às vezes até troca de ofensas de com as associações. E é bom que se diga, só acrescentando o seguinte, que o que diz o governador da situação de preocupação que existe sobre a questão financeira faz um certo sentido. Não estou aqui querendo defender o governador. O contexto nacional nós sabemos como se encontra. E eu digo isso porque os poderes constituídos já deram demonstração de que reconhece essa situação preocupante. As dificuldades, é verdade. Não, eu digo isso porque a proposta orçamentária já tinha sido elaborada, já tinha sido absorvida pelo governo anterior e encaminhada à Assembleia, quando, de repente, o governador nos procura e procurou também o Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e nós todos, de comum acordo, aceitamos uma redução na proposta orçamentária. Exatamente. Então, isso é uma demonstração que nós reconhecemos a situação, porque passa o Estado e o Brasil, e que todos temos que dar uma parcela de esforço para a solução do problema. Então, o Judiciário, em homologando isso, não está se esquivando ou está querendo deixar de dizer, não, está atendendo ao que o Executivo quer. Não, absolutamente. Nós estamos observando de que a situação é, de certa forma, preocupante e que é bom para todos que isso aconteça, esse entendimento, como deve acontecer. E era o limite até que o governo financeiramente poderia fazer, né, diluindo isso aos poucos para que pudesse chegar até no consenso, né, pela categoria. É verdade. Presidente, parabéns pela maneira como o senhor discorreu, contando todos os detalhes, isso é muito importante, muito bom. Como vai funcionar? Vai ter um leilão, né? Como é que vai funcionar o leilão dos carros apreendidos que o Tribunal de Justiça irá realizar? É uma maneira também de descartar, de esvaziar o pátio, né, parece, né? Olha, o que acontece é o seguinte, todo cidadão comete um delito ou está sendo processado por uma razão ou por outra, a grande maioria das vezes os bens são apreendidos, são recolhidos e tem que botar num local. Então, no âmbito do Estado de Alagoas, esses bens eles são recolhidos na maior quantidade aqui para os depósitos do Poder Judiciário. Olha isso, nós temos hoje
um depósito que é um imóvel próprio do Poder Judiciário, mas temos o aluguel de mais 8 imóveis. Fora isso, você chega nos fóruns, você chega nas delegacias, você chega no Detran, aquela coisa feia, aquele amontoado, aquela carcaça, aquela coisa terrível, que né? vai deteriorando, acabando, e não se existe medida. No âmbito do Poder Judiciário, nunca houve um leilão para dar destinação a esses bens. Exatamente. Isso não pode acontecer. Então, em observando isso, logo que assumiu, eu digo, rapaz, vamos tomar medidas. Constituir uma comissão que está tomando conta disso. E já ontem nós assinamos um ato que vai fazer com que o Tribunal de Justiça possa credenciar leiloeiros e que esses leiloeiros possam efetivamente promover os leilões e vender esses imóveis. E o que é que acontece? Alguém pode me perguntar, e o cidadão que está com o processo subjúdice, que o bem foi apreendido, e se no amanhã a justiça entender que ele não tem culpa, e o que é que vai acontecer com o bem? O que acontece é o seguinte, feito o leilão, o recurso, a receita do leilão é recolhida para uma conta judicial. E fica sob juros. E fica ali, e ela vai render dividendos, ao contrário do que está por lá, que vai se acabando. Se ao final o cidadão tiver sucesso no seu intento, aquele recurso é repassado para ele. E o que não for, será utilizado pelo Poder Judiciário em ações voltadas para o bem-estar da sociedade. Excelente. É muito melhor, porque nós vamos desafogar essas instituições que estão assoberbadas de motos, de bicicleta, de carro. Eu estive em Arapiraca, visitando o fórum de lá, sem exagero, encontrei no pátio lá do fórum mais de 200 motos, mais de 50 carros. Tive uma conversa com o governador e com o secretário Alfredo Gaspar de Defesa Social, eles me fizeram um apelo. Desembargador, o presidente, os pátios das delegacias, está uma coisa absurda. Absurdo, então, feio, vamos né? fazer isso, vamos credenciar os leiloeiros. Parece-me que aqui em Alagoas nós temos que atender às exigências da lei em torno de 7 leiloeiros. Então, vamos começando, não é um leiloeiro só que vai fazer isso, claro. Nós vamos credenciá-los, aí cada um faz um lote e a partir daí ter aquilo como um hábito. Os bens que forem apreendidos, forem recolhidos, eles, atendendo às exigências da lei, eles, depois de certo tempo, eles vão para leilão. E com isso, eu acho que é uma medida até de asepsia. Também acho. Né? Era isso que eu ia falar. Nos fóruns, nas delegacias, nas comarcas. Eu tive visitando, e eu tenho feito isso com habitualidade, o fórum de Rio Largo e o fórum de Marechal, e eu fiquei me sentindo mal. Olha, eu cheguei em Marechal, um bocado de caixa de som nos corredores. Doutor Léo Dentes, como é que o senhor está trabalhando com isso aqui? Pois é, É um absurdo. Não, porque é uma caixa de som. Vamos recolher e vamos fazer. Vamos tomar uma medida. Me encorajou. Cheguei em Arapiraca, um absurdo. As motos velhas, tudo acabado. Não, tomar medidas, agir. A nossa meta, enquanto presidente do tribunal, é procurar dar celeridade, não só a questão dos processos, mas as medidas administrativas, porque eu acredito que isso é bom para todos, especialmente para os nossos jurisdicionados. Parabéns. Olha, presidente, mais uma vez, parabéns, perdão, e os meus parabéns que eu estou dando como cidadão, como jornalista e também como representante da população. Acho que é isso, é essa determinação, essa vontade de ir em loco, conhecer e dizer, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos deixar para amanhã, não. O senhor toca num assunto importantíssimo, aliás, eu sinto isso pelos retornos das ligações. Todas as pessoas dando os parabéns. Obrigado. E o senhor vai fazer um ato excelente, o que nunca ninguém teve, segundo informações das próprios telespectadores, de quem nunca teve coragem de fazer. São informações dos nossos telespectadores, que o senhor está tomando essa decisão de sensatez, de chegar nos lugares. Olha, gente, os bens estão... Tem locais lá que só tem praticamente os pneus do carro. Quer dizer, ninguém sabe nem para que vai servir aquilo ali. E, além disso, uma questão de saúde pública, né? Acúmulo de água, a dengue está aí no combate e tudo mais. Então, acho perfeito e dou os parabéns por mais essa ação aí à frente do Tribunal de Justiça, doutor Washington. Mais uma vez, parabéns. Agradeço. Obrigado. Não vou te prender mais aqui, porque eu sei que você tem compromissos vários, e principalmente esse que é muito importante, da homologação desse compromisso entre o Executivo e a classe dos militares, né? Isso agora às 11h30 com o governador, né? E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui
né? Espero que se venha mais vezes, sempre que precisar. Esse espaço está à disposição para que a gente possa cada vez mais esclarecer a população. Wilson, eu queria, aproveitando a oportunidade, ao tempo que estou me despedindo de todos que nos assistem, é o seguinte, que na primeira semana de março, nós estaremos comemorando a Semana da Mulher. E atendendo uma recomendação do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, nós vamos desenvolver ações aqui durante a semana, na Semana da Mulher. Essa recomendação de Sua Excelência é para que aconteça em todo o país, mas nós estamos cuidando disso. E temos procurado fazer contato, como já fizemos com o governador do estado e também com o município de Maceió e com os segmentos todos que envolvem a questão da mulher. Ainda ontem tivemos uma reunião com a doutora Renata, a primeira-dama do estado. Teremos uma reunião na próxima semana, depois do Carnaval, com a primeira-dama do município. E nesta programação que está envolvida a discussão sobre a mulher, a violência contra a mulher, nós constituímos uma comissão tendo à frente a desembargadora Elizabeth Carvalho e com a participação muito importante e efetiva da presidente da UMAG, a doutora Fátima Pirauá, e com o envolvimento, inclusive, das esposas dos desembargadores. A minha esposa, a Carla Freitas, ela tem congregado também esse segmento, a nossa assessora de cerimonial, a Mamá Almena. Então, nós vamos fazer uma manifestação muito grande durante essa semana. Ótimo. Nós vamos fazer júris envolvendo mulheres, vamos fazer mais de 500 audiências voltadas para a questão da mulher, vamos fazer panfletagem na praia. Ontem fizemos a reunião com a participação, inclusive, da Rosinha, a secretária Rosinha. Rosinha da Defal. Que eu aqui queria dizer, na reunião, tinha umas 20 pessoas participando, a Rosinha pegou a palavra e passou uns 15 minutos, não deixou ninguém falar, não. É porque ela se entusiasma, é uma figuríssima, né? Que é a secretária da Mulher. E nós vamos fazer uma movimentação grande e, naturalmente, tendo como tema mais importante, mais interessante, que é a mulher, vamos fazer uma audiência pública, uma manifestação lá no Tribunal de Justiça, envolvendo todas as mulheres do Poder Judiciário, enfim, colocando a mulher no patamar que ela sempre mereceu e merece estar. É a dona do lar e merece ser preservada dessa questão da violência, dessa questão machista que ainda acontece e muito no âmbito de Alagoas do Brasil. Então, é bem provável que nós retornemos aqui com um desses personagens, um desses atores que estão envolvidos nesse processo, aqui nesse espaço, para fazer a divulgação deste programa que queremos empreender. Muito bem, eu que agradeço e está já feito o convite, o espaço já está à disposição sempre que precisar. E parabéns, eu fico muito feliz de ver essa sua empolgação, esse seu dinamismo, eu já lhe conheço pela sua competência, pela sua altivez, enfim, isso é fantástico. Eu sei que realmente o Tribunal de Justiça está em boas mãos e com certeza vai ter um avanço muito grande, doutor Washington. Muito obrigado. Um abraço, um bom carnaval, um bom dia e sempre que precisar, o espaço continua à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, sucesso. E até a próxima, se Deus quiser. Conversei com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Washington Luiz, que sai aqui rapidinho correndo para essa reunião em que homologa agora o compromisso entre a classe militar e o executivo nos acordos aí dos avanços da questão salarial. Nós vamos para o intervalo comercial. Mais uma vez, obrigado a todos os telespectadores pelo carinho. Estou passando a todos os recados ao nosso presidente, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, só tem motivos para comemorar e agradecer a você.
Já são mais de 3 milhões de clientes e é hora de agradecer a toda a confiança depositada nesses 21 anos de uma história cheia de trabalho e credibilidade. 210 unidades de atendimento e 13.500 colaboradores diretos, sempre prontos para lhe atender. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se.
Estamos de volta com o Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da sua audiência. Fico muito feliz, viu, pelo carinho e a parceria de vocês todas as manhãs aqui com a gente, tá bom? E olha, amanhã é dia de desfile das escolas de samba aqui de Maceió. A abertura está marcada para acontecer a partir das 20 horas, às 8 da noite, lá na Orla da Pajuçara. Concentração das escolas será no entorno ali da Praça Multieventos e o desfile segue pela Avenida Doutor Antônio Gouveia. A primeira, inclusive, escola a desfilar será a Escola Arco-Íris, seguida pela 13 de Maio, depois Jangadeiros Alagoanos, Girassol e a Gaviões da Pajuçara. Cada escola tem 1 hora para desfilar, tá? E o resultado com a campeã será divulgado na quarta-feira de cinzas, né? Escola tal, 10, né? Escola tal, 9,5, né? E depende, aí vai naquela briga toda, aquela alegria, aquela ressaca, o cara já ainda vomitando, enfim, e assim vai. Mas espero que o desfile seja maravilhoso, maravilhoso, e vai ser porque todas as escolas, as 6 escolas são guerreiras, vocês não sabem as dificuldades que elas passam e estão passando, inclusive, para colocar literalmente o bloco na rua. Então, eles mantêm a tradição com garra e disposição, tirando de onde não tem, naquela confusão, naquela luta. Eu digo que eu acompanhei e senti de perto o drama, não é? Eu espero que no próximo ano, até a prefeitura, o governo do estado possa, inclusive, junto com até alguns empresários, a gente possa movimentar mais as escolas de samba para que elas possam ter muito mais condições, mais tranquilas de poder ir para a avenida, mostrando o trabalho deles com muito carinho e com muita dedicação, tá bom? É o que a gente espera. E olha, um assalto dentro de um micro-ônibus que faz o transporte complementar intermunicipal resultou na morte de 2 assaltantes. Isso aconteceu na manhã de hoje, lá num trecho da BR-104. O Fernando Palmeira está no local e vai trazer as informações que vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. Amigos da TV Mar Canal 25, estamos no terminal rodoviário João Paulo II. Deixa eu voltar, não é essa a matéria. Isso aí é o nosso amigo Viderlan, que daqui a pouquinho vai falar sobre a movimentação na rodoviária aqui de Maceió. Muitas pessoas chegando, outras indo, né, para os locais. Vamos chamar essa matéria que foi um assalto que aconteceu dentro de um veículo e que havia um policial, não é? Um policial, inclusive, à paisana, é a primeira versão, pelo menos, que seria um policial à paisana, que ao perceber o comando de assalto dos 2 assaltantes, ele aí acabou sacando a arma dele e disparando tiros certeiros contra os 2 assaltantes, que acabaram morrendo. Um ferido ainda caiu, ele feriu 3, 2 acabaram morrendo e um ferido acabou tombando logo na frente. Enfim, entre um policial e o bandido, eu prefiro o policial. Eu vou daqui a pouquinho chamar essa matéria do Viderlan, desse assalto ao micro-ônibus, tá? Pois não. Ok. Muito bem, agora sim, vamos fazer o seguinte, vamos daqui a pouquinho chamar essa matéria do Fernando, né, que dá em Rio Lago em relação a essa troca de tiros que aconteceu dentro desse coletivo, imagina o terror que foi, mas vamos agora, como passou a do Viderlan, vamos chamar a do Viderlan em relação à movimentação na rodoviária aqui de Maceió, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria desse terrível que aconteceu aí, mas enfim, entre um policial que era paisana protegendo os passageiros e os bandidos foram embora, então a gente torce, não é que a gente torça por isso, mas entre um bandido, um passageiro e um policial, é melhor que vá o bandido. Vamos lá então com o Viderlan Araújo, que vai falar sobre as saídas e chegadas e a grande movimentação na rodoviária aqui de Maceió. Viderlan Araújo, a matéria é sua, acompanhe. Amigos da TV Mar Canal 25, estamos no terminal rodoviário João Paulo II e o fluxo de ônibus e transportes complementares durante esse período de carnaval vai aumentar, pelo menos é o que a agência responsável pelo controle de serviços públicos do estado de Alagoas, a ASAL, acabou de divulgar que uma frota vai ser colocada extra para poder atender a população, visando, claro, a comodidade no tráfego justamente de pessoas para cidades localizadas aqui no interior de Alagoas,
período de carnaval, a tendência é que os ônibus aumentem, por exemplo, para poder servir a população no período de sexta-feira até domingo. E a Real Alagoas, que é uma das empresas que tem uma maior frota de ônibus para poder atender a população para as cidades próximas à capital e em todo o estado de Alagoas, deve colocar de 55% a 200% o número maior de frota para poder justamente atender a população. Tem muita gente, por exemplo, já deixando a capital alagoana, como dá para perceber. A ASAL informa também que nos transportes complementares o serviço também vai funcionar em determinadas cidades que tem uma demanda muito maior durante esse período. A Barra de São Miguel haverá 3 transportes a mais durante todo esse período de carnaval, todos contemplados na segunda licitação, nesses transportes alternativos. Na linha de Penedo Piaçabuçu, a ASAL também autorizou o deslocamento até o Pontal do Peba, excepcionalmente entre os dias 13, no caso nesta sexta-feira, até a próxima terça-feira, e também todo o procedimento em termos de um aumento maior nessa demanda de ônibus vai ser justamente voltado para esse período de carnaval. A população já começa inclusive a deixar aqui a capital alagoana, como nós estamos mostrando nessas imagens do Flávio Santos. Vamos aproximar aqui. Tudo bem? Bom dia. A senhora está indo para onde? João Pessoa. João Pessoa. Vai passar esse período de carnaval? É daqui de Maceió mesmo? Não, sou de lá. É, né? É. Tá deixando Maceió, mas vai ver os familiares novamente por lá, veio aqui resolver assuntos? É, vou voltar para casa. Nesse período de carnaval, né? Vale a pena o cara já voltar para casa mesmo, né? Com certeza. Qual o nome da senhora? Clarissa. E aí, o garotão também, tá todo motivado pro carnaval? Tá sim. Olha, já tá dançando, olha aí. Pois é, então nesse clima, boa viagem para você. Nesse clima, né, o pessoal começa a realmente deixar aqui a capital alagoana, né, alguns voltando para casa, como foi o caso da senhora que conversou conosco, e outros para curtir o carnaval, né? Tem ônibus, inclusive, já com carga extra durante esse período. Qual o nome do amigo aqui? Me aproximar dos amigos aqui que estão curtindo o carnaval. Qual o nome do amigo? Everton. Everton, tá indo para onde? João Pessoa. João Pessoa. É daqui ou de lá? Não, sou daqui. É daqui. Vai curtir o carnaval por lá? Não, curti não. Vou participar do encontro dos jovens da Sociedade Teosófica, descansar um pouco, praticar um pouco de yoga, meditar um pouco. Ah, então é um momento também, um carnaval de descanso para você, né? Claro, com certeza. E é claro que nesse motivo aí, o pessoal, pelo menos nessa tendência que tem dos ônibus aumentando frotas aí nesse período de carnaval, vai tentar também fugir um pouco, já deixando a capital logo no início, né? Logo na sexta-feira. É melhor aproveitar logo agora, porque depois o fluxo se torna alto, né? Então é melhor deixar a capital agora. Boa viagem para você. Igualmente. Bom carnaval. Pois é, então muita gente prefere o descanso, outros vão curtir realmente o carnaval, e é nesse clima aqui no terminal rodoviário João Paulo II, localizado no Feitosa, e está realmente tudo sendo preparado para, a partir desta sexta-feira, cargas extras ser colocadas para que a população possa se deslocar de um lado ao outro, obviamente, carnaval da melhor maneira possível, com a maior tranquilidade, e muita gente já está querendo deixar justamente a capital alagoana já no início desta sexta-feira para evitar, obviamente, o tumulto. Nas cidades próximas, como já falei, a Real Alagoas garantiu que vai aumentar a frota de ônibus de 55% a 200% nesse período de carnaval, pelo menos são os números passados pela empresa que tem o maior número de ônibus que atende justamente as cidades aqui do estado de Alagoas. Com imagens do Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 da NET. Muito bem, meu querido Viderlan, tá aí mostrando as pessoas que estão indo aí para os seus destinos, né, carnavalescos, digamos assim. Alguns indo para a sua cidade de origem, né, para poder aproveitar os 4 dias de carnaval. Outros aproveitando para sair daqui para os interiores, onde o carnaval é mais intenso. Enfim, alguns chegando para vir para a nossa capital. Então, todo esse fluxo é muito legal. É importante que vá todo mundo tranquilo, sem nenhum problema, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, e as denúncias contra o NEAFA continuam surgindo. Pra vocês terem ideia, nós entrevistamos aqui a presidente da Comissão de Bem-Estar dos Animais da OAB Seccional Alagoas, a Cristiane Leite, que fez um desabafo aqui, inclusive, em relação às denúncias recebidas, né, e de várias pessoas citando a mesma pessoa como a eutanásia, como o descarte de animais nas ruas, enfim. Ontem, uma testemunha ocular foi interrogada pelo promotor, meu querido amigo Dr. Flávio Gomes da Costa, e fez novas revelações. Segundo ela, a entidade enterra os animais mortos em um terreno baldio, que fica inclusive vizinho à sede lá no bairro do Farol. O enterro custa entre 15 e 20 reais, a depender do tamanho do bicho. A depoente, inclusive, reafirmou as acusações contra
Erivaldo, ela cita o nome Erivaldo, né, que é um funcionário afastado, e revelou que ele agia com a cumplicidade da coordenadora do NEAFA, a doutora Palova Costa, né. Os dois seriam os responsáveis, de acordo com as testemunhas, para adotar a política do descarte de animais, visando, né, sempre a redução de custos. Ela afirmou ainda ter visto o Erivaldo escolher animais idosos com deficiência e doenças graves para o descarte nas ruas da cidade. Tá? Diz que deixava em alguns locais assim, alagado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e eu espero que se chegue a uma conclusão, não é, para que realmente as pessoas que realmente estejam envolvidas nessa coisa terrível seja realmente punida no maior rigor da lei, o que a gente espera. E vamos acompanhar de perto isso, tá? Olha, eu estou em linha nesse exato momento com o comandante da Polícia Militar, não é? O Coronel Lima Júnior, né? Meu querido amigo Coronel Lima Júnior. Os policiais militares já se preparam, inclusive, para embarcar a partir de amanhã para o interior do estado, inclusive com o intuito de reforçar a segurança no Carnaval. Nós estamos agora, nesse exato momento, com o comandante da Polícia Militar ao telefone, meu querido amigo, como eu já disse, Coronel Lima Júnior. Coronel, primeiro, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Coronel. Coronel Lima Júnior, me escuta? Vamos tentar tecnicamente, se o Coronel consegue me ouvir. Vamos tentar. Eu estou com ele em linha, nós vamos conversar com o Coronel Lima Júnior, que também esteve ontem na assembleia que ocorreu na sede da polícia, né? Enfim, debatendo em relação a esses ajustes, né? Da questão dos salários, onde estava também o secretário de Defesa Social, o Alfredo Gaspar de Mendonça, onde também o presidente do Tribunal de Justiça, enfim, todos juntos com um só objetivo, que é tentar amenizar o que eles já tinham deflagrado, inclusive a Operação Padrão, né? E próximo do Carnaval seria realmente terrível. Me parece que isso não aconteceu, se chegou a um acordo e nós estamos tentando tecnicamente colocar o nosso querido Coronel Lima Júnior em linha. Coronel, você me ouve agora, Coronel? Nós estamos tendo dificuldades, né, diretor? Se não tiver condições, a gente vai para o intervalo e a gente tenta daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Lima Júnior, que está aqui em linha conosco, para a gente poder tentar colocá-lo no ar, tá bom? Se tiver com dificuldades em relação quando as ligações estão chegando, não é? Nós vamos fazer o seguinte, então, enquanto tecnicamente a gente consegue resolver a situação, nós vamos fazer o seguinte, Ok, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos então agora vamos saber o que é que abre, o que é que fecha nesses 4 dias de Momo aí, nessas festas do Carnaval, não é? Vamos saber o que é que abre, o que é que fecha, o que é que você pode aproveitar, se os bancos, o que é que está acontecendo? Vamos saber então, vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver. Olha aí a dica para os alagoanos, para alagoana. A FEComércio informa que os 3 shoppings de Maceió funcionam em horários alternativos a partir de segunda e de terça-feira de Carnaval. Durante o sábado de Zé Pereira e o domingo de Carnaval, os horários permanecem os mesmos. Na próxima segunda-feira, os horários alternativos para as lojas e praça de alimentação e o cinema, além do supermercado dos shoppings daqui de Maceió, funcionam a partir do meio-dia até justamente às 20 horas. As lojas âncoras, as principais lojas do shopping, abrem um pouco mais tarde nesse período, de 14 às 20 horas, o horário de funcionamento. O detalhe é que durante também esse período de Carnaval, alguns shoppings oferecem a questão de eventos para que a população possa comparecer. A respeito da quarta-feira de cinzas, os horários também permanecem os mesmos praticados em dias normais. Os shoppings vão abrir de forma normal durante esse período de quarta-feira de cinza também, no período, obviamente, de Carnaval e de todo esse processo também pós-Carnaval, que já começa a partir da próxima quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas. Os bancos também têm esse horário de funcionamento já previsto para a quarta-feira de cinza ao meio-dia. Durante o final de semana, nós não teremos um funcionamento apenas nos terminais eletrônicos, é o que a Agência Nacional também acabou informando. Segunda de Carnaval
e na terça os bancos não funcionam justamente para poder atender o que se manda na Agência Nacional e não vai realmente ter nenhum tipo de expediente. Só os terminais eletrônicos funcionam nesse período, os bancos abrem as portas também a partir da quarta-feira ao meio-dia, voltando às suas atividades e horários normais. A respeito do que estará também à disposição do público em termos de supermercado, os dois maiores de Maceió, um localizado aqui na Mangabeiras, na Ponta Verde e também no bairro do Farol, teremos shopping e também supermercados abertos nesse período. É claro que com horários alternativos, mas sempre à disposição do público. O Extra, por exemplo, que é 24 horas, vai funcionar durante o período de carnaval, não fechará suas portas, vai funcionar em horário normal, né? Não vai ter horário de abertura nem também de fechamento dos portões por causa das 24 horas no qual funciona, e também outros supermercados de grande porte estarão funcionando normalmente para o público que ficará aqui em Maceió ou turistas que pretendem também prestigiar a capital alagoana neste período. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, meu querido Viderlan Araújo, mostrando aí o que abre e o que fecha. São 4 dias que muita gente vai sair da cidade, vai ter muita gente aqui na nossa capital, tanto é que muitos turistas vêm para cá também, a capacidade hoteleira está em torno de 80 e poucos %. Tá bom, né? Tá bom. 67, 50, tá bom. E muita gente vai para as suas casas de praia, né? Vai para as praias aqui do litoral, enfim, vamos aproveitar. Muito bem. Alguns shoppings, para ter um atrativo, vão abrir na segunda, do sábado, domingo, segunda, terça, normalmente. E a atração será o seguinte, olha, no sábado de carnaval, domingo de carnaval, não paga o estacionamento. Então, sabe se o cara vai sair da praia, vai para o shopping só porque não paga o estacionamento. Mas, enfim, é tudo atrativo, né, para poder chamar a atenção. Mas é um momento que vai ser muito, mais ou menos. Está todo mundo na folia, né? Enfim, mas... Olha, vamos, eu também a matéria que acabou não entrando, vamos ver então a movimentação do que aconteceu em Rio Largo, inclusive, em que um ônibus do transporte complementar intermunicipal acabou sendo assaltado e houve troca de tiros, segundo as primeiras informações, que não são oficiais, de que um policial apaisano estava dentro do coletivo e quando ouviu receber uma voz de assalto dentro do coletivo, o policial sacou a sua arma e acabou disparando tiros contra os assaltantes. 2 morreram e um me parece que ficou ferido. Não é? Estão vendo as imagens aí da polícia preservando o local de onde aconteceu. Um dos assaltantes ainda conseguiu correr, sair do ônibus, mas acabou tombando já sem vida, né? Infelizmente não teve condições de receber nem socorro, né? Os assaltantes que estavam inclusive armados, o motorista desse ônibus foi ferido, uma das balas acabou ferindo o motorista, que perdeu muito sangue, foi levado até o HGE, né? Foi levado até o HGE e as informações, ainda nós não temos as informações em relação ao estado de saúde do motorista, né? São 3 mortos, né? Então foram 3 mortos, porque na verdade os 2 assaltantes, o motorista do ônibus acabou ficando ferido e 3 mortos, não é isso? São 3 assaltantes que foram mortos. É isso que a primeira informação que nós recebemos logo cedo é que teriam sido 2, não é? Mas aí foram 3 mortos, 3 assaltantes mortos e o motorista ficou ferido na troca de tiros e está no HGE. E o estado de saúde a gente não tem informação, mas eu espero que ele esteja bem. As informações que nós temos recebido é que ele perdeu bastante sangue, mas pode ser por conta do ferimento, mas que isso talvez não tenha nada a ver com a gravidade. Eu espero que ele se recupere. E os 3 assaltantes que causavam terror, né, no coletivo, muita gritaria, muito desespero, que não é para menos um ônibus de um porte pequeno como esse, e a troca de tiros, não é? Entre o assaltante, não é? Entre o assaltante e, segundo informações, que era um policial apaisano, ainda não foi nada apurado, as informações ainda são muito truncadas, né? A informação de que um assaltante acabou dentro e os outros 2 conseguiram fugir feridos, mas foram alvejados pelo desconhecido que estava armado dentro do coletivo e acabou matando os 3 assaltantes, não é? Enfim, esses 3 pelo menos não vão mais assaltar nem criar terror aos passageiros, né? Muito bem. E, gente, olha,
Está chegando aí o carnaval, não é? E é importante que a gente também saiba detalhes sobre as prévias carnavalescas, que são eventos estilizados com características marcantes e que trazem vários benefícios gratificantes e incontestáveis para a melhor idade, não é? E é neste clima que o novo idoso, né, não se rende ao tempo e ao momento, passou a ser também um protagonista ativo e irreverente na história momesca de Alagoas. Esse é o tema de hoje no nosso quadro Viver Melhor com o nosso amigo Francisco Silvestre, o Chegou Chegando, que está no ar. Aqui nessa ilusão. Não sei qual era, mas ele... Muito bem, entrou um áudio ali, mas enfim, nós estamos... Olha, hoje é sexta-feira 13, então, como é sexta-feira 13, tudo pode... Eu não tenho superstição, Silvestre, mas tudo acontece. Os equipamentos, aí o telefone não entra, aqui aí entra um áudio por cima, é toda uma sexta-feira 13 tentando negativar, mas não consegue. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Isso é um pensamento do velho, não é do idoso, não. Era isso que eu queria que você dissesse. Muito bem, Silvestre, por isso que eu disse, a ideia é do novo, né? Do novo. O novo não pensa isso. A pessoa que tem essa energia positiva, por exemplo, era isso que eu queria. Então, hoje, sexta-feira 13, tem pessoas que têm esse estigma. Não, hoje eu não vou sair de casa, eu só posso tomar chá, eu não posso comer a carne e tal. Ainda existem esses estigmas, essa coisa da negatividade, coisa da cabeça da gente, né, Silvestre? Olha, bom dia, seja bem-vindo. Quando você vive alegre, quando você vive com disposição, com os hormônios do prazer, né, bem atiçados, não conta pro azar, não. Então isso é coisa do passado, literalmente. Agora, quando você está para baixo, né? Negativo. Me lembrou, sabe o que agora, Júnior? Tem algumas pessoas, principalmente pessoas idosas, de muito tempo viver angustiado, a boca, esse cantinho daqui, ele é para baixo, você já notou? É verdade, fica aquela coisa assim, tanto fazer assim. Meu amigo... Por isso que a gente tem que rir. Tem que ficar para cima, que é aquele símbolo, né? Do sorrisão. Côncavo, né? Exatamente. Está trazendo alegria, né? Alegria, né? E para isso é que existe. Aliás, é para isso que existem essas festas carnavalescas. É de 6 em 6 meses. Exatamente. É justamente onde o grau do estresse da gente, do trabalho, da batalha, está bem aflorado. Então, bota carnaval, bota São João, bota Natal. Exatamente. Como é que tem sido o carnaval, então, para o novo idoso, digamos assim? O novo idoso, ele tem um perfil bem diferente. Ele esteve na prévia, nos bailes de clubes, né? Com aquelas fantasias que sempre ele traz aquele trabalho da memória, reviver aquelas músicas, as marchinhas antigas. E agora, saindo das prévias, agora ele está pronto, o espírito está bem alegre, está acessível à inclusão com a família, que isso é que é importante, que isso é que traz. Porque quando vai para o clube, a família não vai toda. Mas agora nas festas carnavalescas, que o pessoal, você disse nesse instante que o pessoal está viajando para praias, para suas fazendas. Você não precisa ir para a fazenda, para o interior, para onde vai ficar com seus familiares. Então, esse encontro familiar... Isso é maravilhoso, esse resgate, essa inclusão, o idoso moderno hoje, ele não fica de fora. Sabe por quê? Porque no decorrer do semestre, nos outros meses, o pessoal mais novo vai cobrar. É verdade. E se você se excluiu agora no carnaval, é porque você está dizendo, eu estou fechado, eu não quero nada. Eu não quero nada da vida, só quero uma rede, só quero uma cadeira de balanço, só quero doença. Aí está se anulando. Está se anulando. Agora, Silvestre... Então, começar a fazer exercício agora do carnaval, se integrar. Se você não dança no ritmo dele, você não vai na boquinha da garrafa, né? Da garrafa. Então, dança aqui, só esqueletozinho devagarzinho, né? No seu limite. Não marca passozinho não marca aqui, passo mas no vai seu dançando, limite. né? Até para não acelerar muito o coração, né? Lógico, também não estragar muitas coisas. Não estragar muito, né? A idade, Silvestre, requer, inclusive, muita atenção na folia. Quais serão esses cuidados? Também tem isso, como você tocou nesse assunto, das pessoas, por exemplo, precisa também dançar como dança um jovem de 19, 20 anos. A gente, às vezes, quando você está na flor do amadurecimento, né? Você aí quer imitar um mais novo.
nem provoque isso para o seu corpo, porque nós temos limite. Claro. Do nosso ritmo, é nosso ritmo. Aliás, a gente já trabalhou até isso aqui, já conversou, sobre a questão dos ritmos que leva a estilo, que estilo leva a doença. Então, nosso ritmo é esse. Então, a gente tem de respeitar, porque com o ritmo é como o trem. Entendi. O trem, ele não tem o tchucu e ele chega. Exatamente. O carro de corrida da Fórmula não vai e chega. E também não chega, né? Todo mundo não chega. Talvez então, chegue primeiro mas vai chegar. E às vezes nem é nem o primeiro. Às vezes causa até um acidente, não chega. Não chega, né? Não chega, e né? o trenzinho vai no trem e chega. É verdade. Então, é botar lenha, né? Vamos pegar o exemplo do trem, é botar lenha, ficar bem efervescente, pra gente chegar. Que maravilha. Então, essas várias estações do carnaval. Assim. Então, o novo idoso hoje tem essa concepção das suas limitações físicas, mas estão muito abertos à alegria, à energia boa. Até porque ele se prepara, né? Claro. O idoso hoje, se você ele caminha, ele anda. E para dizer a você, a gente está recebendo muitos idosos agora nessa temporada. Não é que Maceió, Alagoas, seja um estado para vir para cá, uma cidade para vir para cá descansar no carnaval, não. É porque nosso carnaval é bem mais gostoso porque é da paz e do amor. Muito bem, Francisco Silvestre, bom carnaval também. Posso perguntar para onde é que você vai descansar? Vai para baile? Vai para... Eu vou para Barra. Para Barra de São Miguel. Para Barra de São Miguel. Muito bem. Fica lá numa casa de um colega, com os amigos. Mas vai ter uma festinha. Tem. A gente bota aquelas marchinhas para ouvir. Quantos risos, quanta alegria, eu adoro. Isso é mais de 1000 palhaços. Aí também os nossos filhos vêm com carrão, né? Aí bota aquela paredão. É por isso que eu vou sair. Não, aí você vai baixar um pouco, vai baixar um pouco. Vamos conversar. Vamos dividir os espaços. Vamos dividir os espaços, esse respeito é muito gostoso. Muito bem, Silvestre, parabéns. Olha aí, olha a música aí, aumenta aí, meu querido Lemon e Bruno Lemon. Olha lá, olha só, vamos ver, pode aumentar. Olha aí, e o passinho é esse, né? Vamos, Silvestre, vamos ver, vamos lá, Silvestre, vamos lá. Aqui. A mãozinha aqui, isso, né? Vai devagarzinho. Para também fazer exercitar um pouquinho, Se né? tiver um copinho, pode também. Não limite, um vinhozinho, vinho que rejuvenesce. Aí vai aqui, isso. Aí esse é o passo. E a gente tá na Barra de São Miguel. Aumenta o som, vamos ver. Aqui é tranquilo. Que é isso, né? Se animar muito aí. A questão da careta, da máscara. Da máscara. Bota no espírito. Pois é. Bota no espírito. Você também não concorda com aquela história da máscara? Não, eu não acho legal. Você tira a característica da pessoa. Eu não acho legal, não. E a pessoa de idade, ele tem que botar o rosto mesmo para dar exemplo que ele está naquela idade, está fazendo, está dançando. E está feliz. A gente precisa desse modelo. Muito bem. Silvestre, gostei, parabéns, sucesso para você. Para vocês também. Bom carnaval para todos, né? Lembrando, né, das mensagens, não beber, se beber não dirija. Exatamente. E usar a camisinha. Né? Sempre. Para poder a folia ficar com responsabilidade. A gente vai estar falando de carnaval aqui, eles vão estar ouvindo lá. Muito bem. Muito mais tempo. Bom carnaval, bem, sucesso, né? aproveito com muita alegria e com muita satisfação, sempre vivendo com certeza melhor. Muito bem, Silvestre, muito obrigado, amigão, fica à vontade. Esse é o grande Silvestre, Francisco Silvestre, do quadro Viver Melhor, chegando que mostrou pra gente os passos daqui, rapaz. Silvestre é um grande carnavalesco, né, grande Silvestre? É como ele disse, dentro do que você puder. Vai participando do jeito que você puder, devagarzinho. O importante é participar, que é o mais importante, tá bom? Muito bem. Olha, e carnaval também é tempo de folia e festa, não é? Já foi diretor você foi diretor da Unidos do Poço, então Silvestre, ele conhece ele lá. Você foi diretor da Unidos do Poço e você era um passista grandiosíssimo. É verdade, bem lembrado, é verdade. Olha, o Silvestre fazia passos que eu nem me atrevia a fazer, senão eu ia ficar no chão. Não é verdade? É isso mesmo. Parabéns, então, Silvestre. Agora que eu estou lembrando de onde é que nós nos conhecíamos antigamente. Exatamente. Parabéns, sucesso, viu? Grande Silvestre. E olha, nesse mesmo clima de alegria, o carnaval é tempo de folia, de festa, né? De descontração. Muita gente tem procurado os depósitos ali durante o carnaval. Fato que tem, inclusive, aquecido as vendas em Maceió. O Fernando Palmeira, claro, né, meu querido diretor? Foi ele que foi lá nos depósitos falar sobre isso, não é? As bebidas, como está saindo, a movimentação, como é que está? Fernando Palmeira, é com você, meu carnavalesco. Carnaval já está aí, os depósitos de bebidas superlotados. O estoque, cada momento que passa, vai diminuindo. Olha, os depósitos estão comemorando o grande índice de vendas, um recorde com relação
a 2014. Carnaval de 2015 promete. Eu já dou de cara aqui com Simone Ferreira. Ela veio adubar ainda mais, além da bebida alcoólica, cerveja, o uísque, ela está aqui vendendo um produto que é energético. Diz ela que levanta até defunto. Mas Simone, como é que você está vendo o movimento aqui no depósito, o movimento do seu produto? O movimento está muito bom, está vendendo bastante. Muita gente está até degustando muito. Eu já experimentei, é delicioso. Se fizer o efeito que você está dizendo, daqui a pouco eu já vou começar a pular carnaval. Mas você, como é que está programada o seu carnaval? Não vai trabalhar o tempo todo no carnaval não, vai? Não, mas meu carnaval vai ser tranquilo. No saldo das vendas, o que é mais procurado, além, claro, da cerveja? Sim. É verdade, essa época de carnaval a gente tem um aquecimento considerável em todo o setor de bebidas, né? Como você falou, não só a cerveja, mas nós temos aperitivos, vodkas, uísque, uma ice, que é uma bebida muito a ser apreciada nessa época de verão, em tempo quente. E essa época é a época que realmente a gente tem um faturamento melhor, as vendas têm um aquecimento e a tendência é melhorar. O uísque, mesmo com o calor, que é aquela tônica do carnaval do Nordeste, de Maceió, o uísque também tem uma alta de venda nesse momento? Tem, com certeza. Porque o público que hoje aprecia a bebida cada vez mais, eles estão, cada momento, tentando alternativas, né? Tanto que as empresas hoje, elas mesmas estão criando ices, criando tipos de bebidas diferentes, bacardis e coisas que as pessoas tomam misturadas com coquetéis, drinks, que combinam com o tempo quente. Deu? Coquetéis, drinks, dá muito bem com a cachaça, que é nordestina, mas a cachaçinha mineira, também a cachaça de alambique artesanal de engenho, tem saída bastante. Muito mesmo, pessoal. E o pessoal hoje em dia, cada vez mais, eles aliam a cachaça ao tiragosto, às comidas, entendeu? Normalmente quem aprecia uma boa cachaça, ele aprecia um bom tiragosto, entendeu? Então é uma coisa que naturalmente casa com a outra, né? E o Fulião se faz presente, que é preço bom, que é qualidade. Claudinei Santos está aqui. E aí, o estoque está bom, está reforçando ou está apenas começando? Estamos começando agora, né? Para aproveitar o carnaval, uma cervejinha sem álcool, para não exagerar e evitar aí possíveis acidentes. Mas a tropa toda vai sem álcool? Lá em casa, sim. Evangélicos? Não. Católicos, mas conscientes. João Lima está aqui conosco, muitos carnavais e mais um. Agora, João, estou vendo você com refrigerante, água, não vai tomar nada nesse carnaval? Eu vou tomar uma aguazinha, mais uma dosezinha a gente sempre toma com consciência. E pedindo para que o povo alagoano e as pessoas brinquem. Uma brincadeira com muita alegria, mas com muita responsabilidade. Se dirigir, não beba. Ô João, agora vamos falar em preços. Você está levando aí um estoque bom de água mineral, refrigerante. Agora, o preço desses produtos, como é que você está achando? Subiu o preço de tudo, se manteve aí o preço de bebidas? Mas eu acho que nesse carnaval nós ainda vamos ter um preço bom. E eu sou um dos clientes daqui que vem porque aqui tem um preço muito bom. Então eu sempre venho e fico satisfeito com isso. Por isso, carnaval, que essa sua consciência esteja em todos nós, em todos os alagoanos. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Carnaval, João. Aí, ó, João, tranquilidade total, reforçando seu estoque, mas com muita água mineral. Aqui a Colar vai tomar o seu esquinho, mas muito consciente. E o conselho que ele dá, a gente também dá. Se beber, passa a chave. Agora, o importante é que você escolha aqui, como o Depósito São Luís, que tem preços maravilhosos, além de tantos outros que estão por aí. A gente prestando serviço e orientando ao Fulião para que se prepare para fazer esse carnaval, um carnaval de muita alegria, de paz e de muita segurança. Aqui da Jatiuca, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira, um abraço ao doutor João Lima, nosso meu grande amigo também, né? Tanto os filhos dele, o Eduardo, o Gustavo, né? E são da rede de postos Maxi Posto, né? Muito bem, um grande abraço, saudade do meu querido doutor João Lima e os meus amigos também no Maxi Posto. Nunca mais nós nos vimos nesse corre-corre da vida aí, mas muito obrigado aí também sempre pelo carinho, que sempre que nós nos vemos, sempre temos muita alegria em nos vermos. Parabéns aí pela dica dele, tomando um, tal, brincando, mas com responsabilidade, se beber, não dirija. Muito bem, doutor João, perfeito a sua colocação, tá bom? Agora, presta atenção, gente, porque agora eu quero falar para vocês de um assunto mas de um assunto importantíssimo para mim e, consequentemente, claro, para você também. Saúde. Você sabe quem é especialista nesse assunto? Sabe? O Apvida. Claro, o maior plano de saúde do Norte e Nordeste cuida há mais de
35 anos com muito carinho da nossa saúde e sempre realizando investimentos para poder oferecer qualidade de vida e bem-estar. O Apvida, para você ter uma ideia, atende mais de 3 milhões de clientes em todo o Brasil. E olha só essa estrutura, gente. 21 hospitais próprios, 13 pronto atendimentos, 70 apclínicas e 104 centros de diagnóstico espalhados por todo o país. Tudo isso com atendimento rápido e qualificado de mais de 15 mil colaboradores. E a excelência em serviços com tecnologia e inovação, porque o Apvida sabe que com saúde não se brinca. Ligue agora para 3215 2523, faça o seu plano agora mesmo e garanta a maior e melhor estrutura pelo menor preço. Apvida, saúde para você crescer mais. Aproveita a oportunidade. Apvida também mais odonto. Você pode também continuar com seu sorriso maravilhoso ou deixá-lo muito mais bonito. No Apvida mais odonto, mais motivos para você sorrir. Apvida, esse a gente assina embaixo. Aproveita, tá bom? Pois é, vamos encerrando o programa por hoje. Sexta-feira, 13. Né? Tem gente que tem medo. Aí eu tenho um colega que ele é bastante supersticioso. Aí ele só veste branco, não fala com ninguém. Sexta-feira 13. Você é supersticioso? Hã? Meu Deus do céu. Que é isso? Vai escurecer. Hã? Vai. O povo tem medo de sexta-feira 13. Que nada, energia positiva. Que sexta-feira 13 nada. Bota aí o frevo pra gente dançar, Bruno Lemori. Vamos dançar o frevo com muita alegria, com muita disposição. Por hoje nós vamos encerrando. Inclusive vou encerrar com um VT aí, né? Isso, nós temos um VT de frevo para vocês poderem matar a saudade. Mas é importante que você brinque o carnaval nesses 4 dias com muita disposição, com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Nada de fazer essa loucura de beber e depois pegar o volante do carro. Tenha respeito à sua vida, à vida dos outros, à vida da sua família, não é? Não estraga a festa. E outra coisa, tá dançando? Tá amando? Quer amar? Hã? Ótimo, maravilhoso. Mas na hora H, lembre-se, proteja você e a sua companheira. Use a camisinha para que depois não tenha surpresas desagradáveis, tá bom? Muito bem. E é nesse clima que o nosso amigo Júnior Moranguinho está dançando com o anãozinho ali também. Nós vamos nos despedindo de vocês, marcando o encontro para a próxima segunda, terça tem programa, tá? Segunda e terça-feira tem programa, quarta tem programa também, quinta e sexta-feira. A gente não para. Meu amigo Volney já está também carnavalescamente dançando ali. Muito bem, meu querido Volney Malta, nosso diretor de jornalismo. E a gente vai se despedindo de vocês, marcando. Aumenta esse som, meu querido Bruno Lemos. Bruno Lemos acho que só dança carnaval com fone, não é? Muito bem. E você brinque, se divirta, se confraternize, cuidado com os excessos, muita proteção solar, muita camisinha, não beba, vá de táxis, mas brinque o carnaval, se divirta, que é o mais importante, porque nesse carnaval a gente quer você de volta. São 4 dias, não são 4 séculos, tá bom? Então o mundo não vai acabar, tá bom? Dança aí, Jurnão, vem cá, Jurnão. Ei, isso aí, vamos lá. Isso. Por hoje é só, vai lá, vai lá. Aumenta. Eita! Bom carnaval para todos vocês. Um beijo grande. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos vocês. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Bom carnaval, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.